parentalidade nas empresas. Como criar um ambiente pró-família nas organizações que colabore com o engajamento e a performance dos funcionários. E para falar sobre esse tema, né, a gente trouxe aqui conosco as fundadoras da consultoria Filhos no Currículo, Michele Terni e Camila Antunes. Camila é palestrante, especialista em inteligência emocional, encorajamento, parentalidade e pedagogia. E a Michele Levi Terni é especialista em equidade de gênero e construiu sua carreira na área de comunicação e marketing. Ela fundou, junto com a Camila Antunes, a consultoria Filhos no Currículo e atua paralelamente como conselheira do projeto Serendipiedade sobre a inclusão de deficientes intelectuais. A gente, inclusive, tivemos aqui também no Open Mind uma live com o Mano Down, o Instituto Mano Down, sobre esse tema, e foi fantástico. Mas, enfim, sejam muito bem-vindas e obrigado por terem aceitado aí o convite do Open Mind. Oi, Lúcio, bom dia, gente. A gente que fica aqui muito feliz com essa oportunidade da gente ter essa troca na próxima 1 hora aqui. Eu vou começar a conversa e a Michele vai trazer mais dados para vocês e a gente conta com a participação e com trocas, microfone, chat, porque eu acho que a ideia aqui é construir, né, a gente poder ter um movimento em que todos saiam com alguma reflexão, que percebam alguma coisa para a gente poder construir mesmo algo diferente. Eu, para começar essa apresentação, eu adoro que traz um monte de coisa no currículo e apresenta de outro lugar. Eu sou advogada, eu trabalhei em escritório, também tentei fazer aí a ideia um pouco de ser a filha, né, e seguir caminho de pai, caminho de mãe. Mas a verdade é que a maternidade era um assunto que sempre permeou a minha história muito antes de eu ser mãe. E acho que esse é um ponto importante quando a gente vai falar sobre parentalidade. Tem muitas coisas que ficam ainda invisíveis e que pairam nesse universo. Muito antes da gente escolher ser mãe, a gente já passa por essa situação, a gente já se pergunta sobre a nossa carreira, a gente já faz as nossas escolhas e tem coisas que são invisíveis. E, ao mesmo tempo, trazendo aqui a Bel e o João, eu comecei falando para vocês que eu já sabia que todo mundo era filho, eu não sabia quem ainda era pai ou mãe aqui nessa história. Mas, de fato, a história é que todo mundo aqui vem de algum lugar, e hoje eu trago a minha mãe para essa conversa. Até achei curioso que a Patrícia me chamou pelo nome da minha mãe, então ela trouxe a minha mãe aqui para a conversa, a Kátia, só que a minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. E eu sou uma das pessoas que sobreviveu ao acidente de carro em que a minha mãe estava. E a ausência da minha mãe se fez presente a vida toda para mim. Ela sempre esteve aqui comigo e eu carrego ela nessa história porque eu tinha altas expectativas sobre a maternidade. Eu imaginava um lugar muito fantasioso, eu tive muitos desafios com falta de referência mesmo, do que seria ocupar esse lugar. A gente costuma dizer que a mãe perfeita até existe, ela só ainda não nasceu, né? E a gente não tem nos contos de fada essa mãe, a gente não tem repertório. E quando eu me vi mãe, eu tive muitos desafios. Eu trago essa história para vocês porque a minha vontade é que a gente olhe para as histórias das pessoas que a gente convive, que a gente trabalha. Esse é um tema que é sensível a todos, porque a ausência da minha mãe também é a presença do meu pai, é a presença da minha madrasta, é a presença dos meus avós, é aquela história desse ciclo sem fim. Alguém cuidou de você, alguém trouxe você aqui, e nós, se hoje não cuidamos de alguém, também seremos cuidados, né? Então, hoje meu pai cuida da minha mãe, da minha avó, que está internada, por exemplo, estava na UTI essa semana. Então, esse ciclo do cuidado e da importância de a gente perceber esse tema, não como uma dor minha, da Camila, mas uma dor de muitos de nós, todos nós, na verdade, é muito maior, até como uma questão social. Eu não sei se vocês já viram algumas informações de que hoje no Brasil, 37% das mulheres em idade fértil dizem que não querem ter filhos. É a geração not mothers, ou NOMO, ou mulheres que são convictas em não quererem ter filhos. No mundo, esse dado está indo para 72% de pessoas que não querem ter filhos, uma questão de inversão de pirâmide mesmo, em que a gente está envelhecendo e não tem pessoas nascendo.
Então, esse é um assunto que importa e que tem impacto na economia e em todos os aspectos, em sustentabilidade, social, em todos os temas, quando a gente olha para o assunto de filhos. Esse não é um assunto só de mãe, não é uma história minha, não sou a história única, mas é uma história de todo mundo, e por isso que eu estou trazendo, porque naquele momento em que eu tive os meus filhos, eu simplesmente saí dizendo que nada, eu era uma ótima mãe até eu me tornar uma, eu me sentia a pessoa que queria ocupar esse lugar e fracassei quando eu me tornei mãe. Eu me senti sozinha, perdida, confusa, sem apoio, e eu saía dizendo para todo mundo que nada tinha mudado. E eu acho que esse é um viés muito importante quando a gente fala de parentalidade nas organizações, quando a gente quer cuidar das nossas pessoas. A gente tem hoje um lugar de nada mudou, né? Então a gente continua repetindo essa ideia de que vamos cuidar das coisas sozinhos, cada um isolado, dentro do seu quadradinho, e saindo dizendo que tá tudo bem, que nada mudou. Acontece que depois que eu engravidei do meu segundo filho, eu voltei para o trabalho, continuei trabalhando, fingindo que estava tudo normal. Eu tinha tido uma filha, eu estava sozinha, perdida, mas eu tinha que dar conta ali de não mostrar isso para ninguém. E eu caí mais uma vez na gestação do meu segundo filho e eu pedi demissão grávida. E eu não conhecia essa informação, eu não sabia disso, que em até 2 anos da chegada de um filho, as 48% das mulheres saem do mercado de trabalho. Metade das mulheres vão embora, e a ideia é que a gente continua falando que maternidade é versus carreira, né? A gente coloca um X no meio das duas palavras, e que a gente coloca essa conta para a gente resolver. Então, a gente quer ter filho, quer ter carreira, e no meio do caminho a gente nem existe. Quando a gente coloca um X no meio da conversa, é como se a gente estivesse sendo o tempo todo disputando, né? Quantos vieses a gente carrega de que não é possível ter filhos e carreira. Eu confesso para vocês que várias vezes eu me pego nesse lugar, não dá para ter filho, não dá para ter carreira, não dá para ter as duas coisas. E eu até entendo que não dá para ter tudo ao mesmo tempo, com toda a intensidade, porque são momentos diferentes, são entregas que a gente precisa se doar, sim, a gente vai precisar cuidar disso, mas não é uma disputa. Enquanto a gente tiver, e aí eu acho que é uma coisa que é bem ultrapassada mesmo, a ideia de que a gente tem duas vidas, né? A vida pessoal e a vida profissional. E que a gente liga e desliga. Só que a gente sempre leva filho para o trabalho na medida em que a gente quer pagar as contas no final do mês, a gente tem motivação por isso, a gente tem motivação seja por dar exemplo, por deixar um legado, por ter a nossa contribuição para a sociedade. E quanto que a gente pensa sobre isso, e no final a gente só tem uma vida, que é a única vida que importa. E que acho que a pandemia deixou isso muito claro, que não tem dois mundos, né? Que as paredes ficaram invisíveis, derrubadas, e a gente juntou tudo. E a gente precisa cada vez mais, nesse princípio até de felicidade, de interconectividade, do bem-estar, de saúde emocional, mental e tudo isso, integrar a nossa vida e ser quem a gente é, e isso inclui falar dos nossos filhos. E aí, nessa disputa entre filhos e carreira, num ato de desespero e de coragem ao mesmo tempo, eu comecei a gritar para todo mundo que tudo muda depois dos filhos. Eu sei que parece óbvio, mas naquele momento era como se eu tivesse que cuidar de ser uma pessoa diferente do que eu era. Era uma luta interna, um conflito meu comigo, de que era esperado, de que a gente tem que falar que a gente é a mesma pessoa, voltar para o trabalho do mesmo jeito, com um monte de outras demandas emocionais, só que o que nos faz diferentes é a qualidade das relações que a gente experimenta e as experiências que a gente vive. Hoje você não contrata um profissional só pelo seu currículo técnico, pela formação que ele tem, pelos cursos que ele faz. Isso também importa. Mas você contrata as pessoas pelas experiências que ela vive, pelas histórias que ela carrega, pelas marcas que ela tem, pelos traumas, pelas dores, pelos medos, pelas angústias, mas pelas experiências que ela vive. Porque a gente é um ser inteiro, integral. E foi quando eu comecei a falar para todo mundo que tudo muda, porque seria um desperdício a gente ter um filho,
a gente se relacionar com uma criança, com um adolescente, a gente crescer, tá nessa jornada da vida e continuar sendo a mesma pessoa. Porque tudo muda o tempo todo no mundo. A gente não é a mesma pessoa. E eu comecei a falar, gente, eu não sou mais a mesma, né? E isso não é ruim. Isso de longe não é ruim. E porque os nossos filhos nos convidam para crescer. Eles fazem parte do nosso time. Eles entram na nossa vida como um convite para a gente se desenvolver, para a gente criar musculatura para encarar a vida de um outro lugar, né? Então é no exercício diário que a gente tem muitos desafios e é engraçado porque não é um convite que vem gentil, né? É um convite que vai te tirar da zona de conforto. Quem aí vê que é mais difícil criar filho do que trabalhar? É mais difícil o filho você educar, você se conectar, você ser escutado, do que você ir para o seu trabalho, como eu estou aqui. Gente, hoje eu já travei uma luta com o João para lavar o nariz dele, para ele ir para a escola, porque tinha que lavar o nariz do soro para ir para a escola. Enquanto que eu estou aqui é muito mais fácil, digamos assim, e realizador, e tem reconhecimento e recompensador do que essa tarefa. Porque os filhos nos convidam, e esse é um assunto que a gente vai ter que falar. As pessoas querem trabalhar onde elas possam ser elas mesmas. E isso vai incluir falar dos filhos. E vocês podem me perguntar assim, por que que a gente está nesse papo? Que coisa louca, não faz sentido, Camila. Tá óbvio o que você está falando, eu já entendi, né? E por que acolher essa pauta da parentalidade? E eu vou te responder com uma outra pergunta. Por que não falar? Por que que não vai falar? Eu tenho um monte de motivo para dizer para vocês por que falar sobre esse assunto. E eu não encontro motivos dos quais não falar desse tema. E eu posso dizer de uma pessoa que passa por uma situação que teve que viver o luto 34 anos depois da perda da minha mãe, que não falar da minha mãe não fez com que as coisas fossem resolvidas. Não falar dos elefantes que a gente tem na sala não fazem eles irem embora. A gente tem um elefante bem no meio da nossa empresa, sentado ali, no meio da nossa sala, e a gente vai ter que falar. Quem aí é pai de crianças mais novos ou até convive com alguma criança já escutou Não Falamos do Bruno, a música que está rolando aí de um filme chamado Encanto. E esses tabus e não falar dos assuntos não vai fazer eles serem resolvidos. Então eu convido todos vocês para que a partir de hoje vocês falem desse tema. Não desviem do assunto, não desviem do fato da gente ter que cuidar das pessoas, porque todo mundo ganha. Esse é um assunto de impacto que a gente está gerando. A gente vai cuidar das crianças emocionalmente saudáveis, dos adolescentes, a gente vai trazer o valor da família, né, enquanto algo importante para dentro das nossas organizações, o quanto isso é importante para a nossa sociedade, o enquanto as equipes, empresas, né, pessoas e todo mundo vai ganhar. Eu queria muito trazer essa fala inicial, porque às vezes a gente desconecta um pouco dos assuntos, e os assuntos, eles são totalmente conectados. Quando a gente olha e dá um zoom out e pensa no todo, enquanto empresários, acho que muitos aqui têm cargos que podem tomar muitas decisões, que são influentes e que podem mudar o jogo, que tem esse poder de transformação, quanto que a gente tem responsabilidade mesmo nas coisas que nos acontecem e de puxar os assuntos e de impactar e mudar essa jornada, sabe? O assunto dos filhos, ele é sim um efeito, pode ser esse efeito do degrau quebrado na carreira das mulheres, né? Ele tem esse lugar, as mulheres são, a Mi vai trazer mais dados aqui da pesquisa, mas a gente ainda carrega em muitas medidas, porque o tema não é falado, porque a gente quer trabalhar, né? Porque as mulheres, muitas, não estou generalizando, que eu já vou fazer um quadro aqui para vocês do que não fazer nesse tema, mas as mulheres querem, a maioria quer trabalhar. A gente vai precisar encontrar formas, a gente não tem os comos, a gente não tem todos os comos, claro, mas problemas complexos exigem de nós soluções complexas. E mais do que isso, exige de nós uma conversa com todo mundo que importa nesse tema.
Ou seja, quem quer falar disso, quem quer ser mãe, quem não quem quer ser pai, quem não é pai, para todo mundo. Então, vamos cuidar juntos a construir essa história e achar esses comos. Então, 84% das mulheres pensam em deixar o trabalho depois da chegada dos filhos, saem do mercado de trabalho e ainda ocupam menos posição de liderança. A gente tem esse tema sensível para muitas empresas que querem cuidar desses assuntos e o filho é percebido como essa barreira, esse atrapalhar, né? Mas a gente aqui quer desconstruir esse viés e quer convidar vocês a perceberem os filhos como esse curso e como esse desenvolvimento no time, na equipe, que traz habilidades para dentro da empresa, que traz um novo olhar para dentro da empresa, que traz valores que são aí, que você contrata curso, né, de empatia, curso de gestão de tempo, curso de produtividade, curso de negociação, curso de comunicação, que você desenvolve no exercício da parentalidade. Então, você com um time que tenha pais, mães, que estão aí na luta, né, de criar filhos, eles vão ter outras habilidades para o seu time. E a gente vai ter que entender isso na linha do tempo do colaborador como uma fase que tem momentos mais sensíveis que acontecem na linha do colaborador, mas também como ele vai ter em outros momentos um atestado, uma saúde, uma doença, porque ele vai se ausentar para cuidar do pai, da mãe. Então, quando a gente entende a vida do colaborador dando um zoom out, a gestação, a licença, a maternidade, o retorno, são episódios dentro de uma vida, né? Não é a vida toda. A vida toda é muito mais do que isso. Então, a gente precisa tirar um pouco a cabeça do micro e olhar um pouco mais para esse macro, para esses efeitos que a gente gera. Então, eu queria trazer essa fala, porque para a gente, como eu comecei aqui na conversa, quando nasce um filho, nasce um líder, porque as pessoas são promovidas a esse cargo de liderança vitalício, que ela adquire um novo crachá, que não tem pausa, não tem folga, não tem descanso, não vai embora, porque você pode estar no trabalho, mas você viaja, faz o que tiver que fazer, o seu filho vai estar com você no seu pensamento, em algum lugar, em alguma medida, e você também deixa parte de você no seu filho, né? Então, você deixa o seu exemplo, você deixa a sua voz, você deixa a sua atitude, você deixa como você vive a tua vida. Você é um líder que é empático, que é humano, que tem uma boa escuta. Então, você também deixa no seu filho a sua marca. Você também está construindo no seu filho essas crianças que vão ser aí os nossos líderes, né? Que vão ser aí as pessoas que vão tomar as decisões. É a gente que está criando, de novo, esse futuro. Quando a gente fala sobre futuro, é muito fácil falar que tudo está na educação, né? Quem já ouviu essa frase de todos os problemas do mundo seria diferente pela educação? Mas e aí? Quem é que está nessa linha de frente? Quem é que vai ensinar? Quem é que vai educar? Quem é que vai trazer? Se não todo mundo nessa conversa. Os profissionais com filhos, eles... Aqui é um dado de uma pesquisa que a gente teve contato, eles são mais gratos pelo emprego. Aqui eu acho até engraçado, né? Para quem tem 4 ou mais filhos, o trabalho alivia o estresse. Tipo, parece meio... Todo mundo quer fugir para o trabalho, né? Porque o trabalho dá menos trabalho do que essa história de ficar em casa com 4 filhos. E cuidar e educar das crianças é percebido mesmo como mais desafiador, eles encaram de forma mais positiva. Então, quem tem filhos sabe que o planejamento é muito importante, mas a vida planeja mais, né? A vida que manda. Então, a gente planeja, se prepara, faz o ensaio, mas na hora que abre a cortina, quem manda é a vida. Um filho ficou doente, a gente vai ter que ter criatividade, vai ter que ter resiliência, vai ter que mudar o plano, vai ter que... É a vida acontecendo, né? A vida é maior do que as outras coisas. Então, a gente faz mais em menos tempo, sim, porque a gente precisa estar com mais foco, mais presença. O nosso horário para network muda, o nosso horário para fazer o fim do dia, para aparecer nos eventos muda, e a gente vai ter que encontrar outros caminhos também para mostrar as nossas habilidades, para ser percebida, para ser notada, para ser considerada nessa conversa, sabe? Então, acho que esse é um tema importante. Por isso, porque quando a gente fala de filhos, a gente trouxe aqui 3 motivos básicos, teríamos mais um monte para discutir, mas eu vou dar a oportunidade também para a gente escutar a Michele, mas os efeitos do que a gente está fazendo aqui reverberam para além da nossa geração, e é um assunto que a gente precisa convidar todo mundo a participar, e eu vou deixar esse recado aqui, que para mim é muito importante que todo mundo guarde, assim,
de certa forma, algo que a gente não deve fazer nesse tema. E eu acho que em tantos outros ele vale essa máxima, que essas regrinhas, entre aspas, do não presumir. Então, não entenda que a maternidade é um caminho único para todas as mulheres. Não presuma que para essa mulher, por exemplo, a hora do almoço é um horário ruim para marcar reunião, porque a gente está aqui agora, né, inclusive, e para mim é maravilhoso, os meus filhos estão na escola nesse horário, então podem marcar reunião na hora do almoço, eu acho incrível, mas a gente tem que perguntar, né? Então, não presumir nada, se essa pessoa quer a vaga, não quer a vaga, se ela quer ser líder, não quer ser líder, a gente perguntar, a gente não generalizar. Então, assim, não é todo mundo, ninguém, nunca, sempre. Esse aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou bem intensa, eu generalizo bastante. Então, a gente não fazer essas generalizações, a gente não comparar as experiências, porque não estamos todos no mesmo barco, não estamos. Cada barco tem aí as suas ferramentas, a gente pode estar no mesmo mar, enfrentando as mesmas ondas, mas cada um tem aí as ferramentas que tem dentro do teu barco, então a gente não vai poder comparar. O não julgar, eu até faço uma pausa, porque vocês já me julgaram da hora que vocês começaram, o nosso cérebro é muito julgador, o que é maravilhoso, porque nos protege a estar aqui. Então, se você vê uma onça, não fica pensando se ela é boa ou ruim, você sai correndo mesmo, porque a gente vai julgar a partir das aparências, mas a gente vai suspender o julgamento quando a gente tiver que tomar alguma decisão nesse assunto. Na hora que eu entrei, vocês já devem ter feito um monte de pensamento sobre mim, mas é isso, a gente vai ter que suspender os nossos julgamentos quando esse é o tema, e ao mesmo tempo não levar nada para o lado pessoal, que é uma das coisas que eu tenho falado também para muitas mães e mulheres, de que a gente não precisa ficar machucado o tempo todo, porque cada um está aí numa jornada, e não é porque o seu gestor não viu, porque a sua empresa não tem, a gente vai ter que pedir, a gente vai ter que falar o que é óbvio, a gente vai ter que ter autorresponsabilidade para ir construindo esses caminhos. Então, eu trouxe essas 5 formas aqui, eu vou passar a apresentação para mim, porque a parentalidade é esse pilar, então, de sustentação, e como, então, a gente pode acolher essa parentalidade para que seja um ambiente pró-família. Gente, eu vi que não tem nenhuma questão aqui no chat, nem nenhum comentário. Queria garantir que está todo mundo aqui ainda, que está todo mundo bem, que vocês estão ouvindo, se querem trazer alguma intervenção, alguma pergunta ou alguma troca nesse momento. Obrigada a você, Camila. Tenho muita coisa para falar para você, mas eu acho que aqui não seria o fórum correto, mas com certeza eu vou colocar aqui nos meus comentários no chat para você. Boa, Patrícia, muito obrigada, e vou deixar meus contatos também aqui no final, e assim, quero muito saber e te ouvir. Vou colocar aqui também o meu contato pessoal, tá bom? Bom, Mia... Pode ficar à vontade aí, Trícia. Se quiser comentar, o nosso evento aqui é extremamente participativo. Pode ficar à vontade aí. Não, eu estou maravilhada ouvindo a Camila. Deixa ela falar, eu vou mandando aqui os comentários no chat. Tá bom, obrigada. Gente, então eu vou passar a palavra para mim, que é minha sócia, a gente fundou juntas a Filhos no Currículo, hoje a gente é uma consultoria, a gente já esteve em mais de 300 empresas, a gente faz o mapeamento, a gente faz programas de sustentação, e acho que a Michelle vai contar, e a gente tem esses estudos frequentes para trazer um retrato também de como estão essas experiências e como a gente pode buscar novas soluções. A gente também não tem todas as respostas, não é essa a intenção é promover diálogos, trocas e conversas para que a gente possa encontrar novos caminhos aí, caminhos que sejam sustentáveis para que as pessoas sejam saudáveis em terem filhos e carreira. Acho que é um pouco isso, e eu deixo aqui a Michelle seguir com essa conversa. Ufa, Cami, que responsa, depois de tanta inspiração, acho que já 100ª vez que eu te escuto e saio sempre muito, muito inspirada. Pessoal, prazer, eu sou a Michelle, sou mãe do Tom e do Alex, tenho 2 filhotes no currículo, e vou contar aqui para vocês em 10 minutinhos, para a gente ter um tempo aqui de troca, os principais insights de um estudo super quentinho que acabou de ser divulgado recentemente, feito com mais de 1.500 colaboradores, pais, mães e principalmente lideranças, para a gente entender, então, como acolher na prática a parentalidade dentro de um ambiente de trabalho. E o que é, então, o conceito de uma empresa pró-família na visão dessas pessoas. Então, é por esses conteúdos que eu vou navegar vocês aqui nos próximos minutinhos. Por favor, Cami. Primeira coisa que eu queria passar aqui para vocês é quais são as 3 principais insights que a gente tirou a partir dessa pesquisa como primeiros passos para implementar uma estratégia de acolhimento à parentalidade.
primeiro deles, que eu vou entrar um pouco mais no detalhe, tem a ver com caminhar de forma paralela ações, medidas afirmativas, processos e cultura, né? Quando a gente fala de parentalidade, pessoal, a gente está falando de uma engrenagem que depende de ações de base, de sustentação, mas que não se sustenta sem trabalhar cultura. E quem é o principal agente de comunicação nessa cultura? A liderança, né? Por isso que é tão importante a gente estar aqui num fórum de pessoas que ocupam posições de lideranças, porque são essas pessoas que vão traduzir na prática os valores e as políticas de uma organização. Cami, por favor, depois a gente vai falar dos outros pontos, mas eu vou mergulhar aqui na questão da liderança. Nos nossos workshops e palestras, a gente passa aqui por quatro letras de uma palavra como principais insights para a gente trazer essa liderança para o começo dessa conversa, que é a palavra seta. Cami, mais um, por favor. Joia, obrigada. O S da nossa seta, ele representa a criação de um espaço seguro, né? Essa liderança, ela tem nas mãos a oportunidade de criar um ambiente onde profissionais com filhos se sintam seguros e livres para compartilhar os seus desafios, os seus dilemas, para serem vulneráveis, né? E esse é um papel muito importante que cabe à liderança dessa equipe de profissionais com filhos. Como a Cami bem comentou, né? O E da nossa seta representa a evolução que os filhos representam na nossa vida e na nossa carreira, né? Que é esse exercício diário da criação de uma criança que a gente é convidado a crescer todos os dias. E é nesse mindset de lifelong learning que a parentalidade se apresenta para a gente como uma oportunidade, porque filhos são esse gatilho de desenvolvimento pessoal nos seus cuidadores, pais e mães. Quando a gente fala de ter, eu trago aqui o elemento da troca, a importância dessa liderança, criar esse canal de comunicação de via dupla para ouvir e para falar as suas necessidades, né? Então, a gente traz aqui a importância, e isso é um tema que a gente explora muito também nos nossos conteúdos, sobre a comunicação assertiva, a importância de você, enquanto liderança, expor as suas necessidades com clareza, com gentileza, e você também, profissional com filho, comunicar suas necessidades, né, nesse contexto. Então, isso é uma parte muito importante do trabalho dessa comunicação entre liderança e liderado. E, por fim, a autorresponsabilidade. Não dá para a gente falar uma coisa e fazer outra, né? Então, se eu ocupo uma posição de C-level na minha organização e eu quero criar um ambiente pró-família, as minhas atitudes precisam demonstrar que esse ambiente é pró-família, né? E muito baseado no que a Cami trouxe aqui para a gente, de também perguntar, de também não presumir, mas de também respeitar a sua própria individualidade e a sua família e não negligenciar isso no seu estilo de liderança e colocar isso em segundo plano na sua vida. Por favor, mais um, Cami. Opa, Cami, acho que a gente está numa outra versão. Bom, tudo bem, vamos nessa. Parentalidade, vocês podem estar aqui me perguntando, né? É um tema só para mãe? É um tema só para mulher? Pelo contrário, parentalidade é um tema de todo e qualquer cuidador. O próprio termo parentalidade representa um conjunto de atividades que qualquer adulto de referência pode exercer sobre uma criança, né? E isso pode ser executado por qualquer pessoa, né? Então, muito importante a gente trazer essa definição para a conversa e entender que um bom lugar para a mãe trabalhar é um bom lugar para a família trabalhar. E que no momento que a gente estiver exclusivamente colocando os cuidados e as próprias políticas e benefícios exclusivos para a mulher, de uma forma, às vezes, não intencional, o que acaba acontecendo é que a gente reforça alguns estereótipos de gênero e acaba reforçando o conceito de que o cuidado com os filhos é uma carga exclusiva dessa mulher. E essa carga acaba aumentando, né, de certa forma. Então, muito importante a gente trazer os filhos para o centro dessa conversa e todos os agentes responsáveis por essa criação para essa conversa. Camila, eu vou te pedir uma gentileza, eu vou projetar minha tela, porque eu acho que a gente está com uma versão diferente aqui da apresentação. Só um minutinho. Eu acho que eu peguei a apresentação que estava de outro... Desculpa, gente. Imagina. Vamos lá. Como é que eu projeto aqui? Acho que é aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Tá carregando. Agora Boa. sim. Vamos lá. Bom, a gente falou aqui, né, a Cami estava trazendo por que acolher a parentalidade nas empresas, o que é um ambiente para a família na prática. Uma coisa importante que eu queria trazer para vocês, na visão dos respondentes dessa pesquisa que eu comentei com vocês há pouco,
O que é definido por um ambiente pró-família, né? E na visão aqui nesse depoimento a gente consegue ter essa clareza. O ambiente pró-família é um ambiente onde filhos seja visto de maneira natural. Então, a gente vê muito claro aqui um insight de naturalizar o tema da parentalidade como um desejo desses profissionais com filhos. E, de novo, pessoal, eu trouxe aqui o papel da liderança como fundamental, e ele vem também aqui muito forte nos depoimentos, né? Então, ser visto de maneira natural pelos meus líderes, pelos meus pares, para que essa liderança compreenda que os desafios de ser pai e mãe, eles podem conviver com a minha carreira e que eu cumprirei o meu trabalho. Então, a gente lê aqui também muito forte o conceito de confiança na relação entre líder e liderado. Então, quais seriam realmente, então, os primeiros passos na criação de um ambiente de trabalho pró-família? Nessa pesquisa, a gente perguntou aqui quais eram os benefícios, políticas e processos bem-vindos e essenciais na criação de um ambiente pró-família. Como eu disse para vocês aqui na versão anterior do slide que a Cami estava projetando, mãos dadas entre medidas afirmativas, processos e cultura. Esse foi um grande insight da nossa pesquisa, e ele está baseado muito nesse dado que eu vou projetar aqui para vocês, né? Quando a gente perguntou, pais, mães, líderes, o que é uma empresa pró-família? Os primeiros pontos mencionados, eles dizem respeito a ações relacionadas a políticas e processos. Então, a gente vê aqui no slide, jornadas flexíveis, licenças estendidas, auxílio creche, como benefícios de uma empresa pró-família. Mas, Michelle, isso é suficiente, então, para eu criar um ambiente pró-família? Se a minha organização oferecer tudo isso, eu posso ficar tranquilo e garantido de que a gente vai ter um ambiente de acolhimento à parentalidade? Não necessariamente. Essas políticas e processos, eles são a base dessa conversa, eles são o começo dessa conversa. Mas, de novo, se eles não vierem acompanhados, e aqui eu convido vocês a olharem a coluna amarela do slide, por iniciativas de cuidado, isso não se sustenta, né? Então, nessa mesma pergunta, a gente questiona quais dessas iniciativas de cuidado são essenciais na criação de um ambiente pró-família. Olha que legal, liderança acolhedora e empática é o primeiro item da lista, né? Então, realmente, é com a liderança que a gente precisa falar, são essas pessoas que vão tirar da parede os valores e traduzir para a prática no seu estilo de gestão, né? Eu vou trazer aqui para vocês um zoom in na jornada da parentalidade como um todo. Ela não é um capítulo, não é só um episódio, ela é uma jornada que começa muitas vezes antes do filho chegar, quando eu já começo a pensar, será que esse é um ambiente que eu posso pensar em ser mãe ou pai? Eu já entro na jornada da parentalidade e o acolhimento, tanto na saída quanto no retorno de licença, vão ser muito essenciais para garantir que essa pessoa não caia nas estatísticas do degrau quebrado que a Cami trouxe aqui para vocês nos slides anteriores. Então, trago aqui o insight de, primeiro, como eu disse, uma engrenagem que a gente está trazendo aqui, que ela trabalha com processos, políticas e cultura, representado muito forte pela presença da liderança para a conversa, né? E pensando na jornada, na parentalidade como uma jornada, como eu disse para vocês, qual que é a fase dessa jornada mais desafiadora? A fase do retorno ao trabalho depois da licença é, segundo esses pais e mães nesse estudo, entendida como uma fase muito desafiadora para 1 em cada 4 profissionais com filhos. E nesse gráfico, que eu não vou entrar muito no detalhe, mas eu queria só que vocês tivessem uma ideia, eu trago a clareza em relação a essas diferenças. Então, a gente perguntou para essas pessoas qual foi a percepção de acolhimento, seja na espera do bebê, na preparação para a saída, no retorno. E o que a gente percebe aqui é que as pessoas que classificaram a experiência como mais negativa, ou seja, deram uma nota de 1 a 4, que são as notas mais inferiores para essa questão, a gente percebe um aumento de insatisfação nesse período do retorno, aqui representado por esse efeito aqui no gráfico de boca de jacaré, né, que a gente costuma falar em pesquisa, onde a gente tem aqui uma menor percepção positiva e uma maior percepção negativa dentro dessa jornada. Então, ou seja, a mensagem é, vamos cuidar do retorno dessas pessoas. Essa fase vai ser fundamental para o sucesso ou insucesso de conciliação de filhos e carreira. Segundo argumento que eu queria trazer aqui para vocês, diz respeito à liderança, né? Eu já falei, mas reforço. São essas pessoas que vão viver esse ambiente na prática e que vão promover segurança, acolhimento e escuta, né? E isso também ficou muito claro nessa pesquisa, principalmente essa, como eu posso dizer, essa diferença de percepção de autoavaliação do líder em relação à avaliação dos seus liderados. A liderança se mostra segura para gerir profissionais com filhos. 98% sente total ou parcial segurança. Mas será que o liderado tem a mesma percepção? Não. Pais e mães ainda se sentem inseguros para comunicar suas necessidades.
Tanto que aqui, como a gente pode avaliar, aqui a soma, 45% respondeu aqui nesse estudo que possui algum grau de insegurança para comunicar suas necessidades com clareza para os gestores. E aqui eu falo de necessidade de sair para ir no médico, para acompanhar o filho num exame, né? Enfim, são muitos os desafios e a comunicação continua sendo uma chave para essa nossa conversa dentro desse tema. Eu vou voltar aqui para a seta, que a Cami já mostrou aqui para a gente, mas que eu reforço aqui quando a gente fala de liderança, a importância da gente trazer essa musculatura emocional para essa liderança conseguir gerar esse ambiente que promova a segurança, que perceba filhos como potência, que permita a troca, espaço de comunicação. A gente fala muito sobre comunicação empática, escuta empática para a gente ouvir as reais necessidades dessas pessoas e ser o walk the talk, né? Ser aquilo que você fala, por isso a autorresponsabilidade da nossa seta. As mães, elas estão menos satisfeitas do que os próprios pais e líderes no ambiente de trabalho. Essa é mais uma percepção aqui identificada pelo nosso estudo, e por isso que eu trago aqui como terceiro e último elemento para a gente começar a dar um primeiro passo na parentalidade, a importância de trazer isonomia para essa pauta, né? Então, como eu disse, um bom ambiente para a mulher trabalhar, um bom ambiente para a família trabalhar. E eu convido vocês a pensarem nas suas empresas, como você como líder, gestor de uma organização, será que os benefícios são refletidos? Será que a gente pode conversar aqui sobre licenças parentais e não só apenas licenças maternidades? Será que um benefício de auxílio creche, ele é extensível a filhos de colaboradores também? Será que eu considerei casos de casais homoafetivos, casos de adoção na minha política de parentalidade? Então, é sobre tudo isso que a gente também traz aqui para a conversa, trazendo esse assunto para a família e não só para a mulher. Até porque, nesse estudo, pessoal, a percepção dos públicos são diferentes, né? A gente pergunta para pais e para mães, o seu ambiente é um bom ambiente para se trabalhar? 68% das mães dizem que sim. 87% dos pais dizem que sim, né? Então, existe aí uma diferença de percepção que a gente precisa cuidar e entender que essa é uma pauta da família e não só da mulher. Isso é muito importante e é um valor aqui para a gente na Filhos no Currículo, tá? E eu digo ainda mais, para quem tem uma parentalidade com algum tipo de desafio, adversidade, isso é ainda mais intenso. Esse dado que eu acabei de mostrar para vocês, ele é ainda mais intenso e desafiador para quem tem, por exemplo, um episódio de perda gestacional, parentalidade atípica. E eu não estou falando de pouca gente, não. Na nossa pesquisa aqui, eu não coloquei esse slide. Ah, não, coloquei, é o próximo. 1/4 dos entrevistados apresentam algum tipo de parentalidade desafiadora na sua jornada. E aqui eu traduzo como desafiadora experiências de luto gestacional, parentalidade solo, adoção, parentalidade atípica. Pessoal, é muita gente, 12% de uma base de 1.500 pessoas terem passado por um luto gestacional. A gente precisa olhar para esse assunto e entender que ele também faz parte dessa conversa, dessa jornada. E entender, para a gente fechando aqui e poder ligar o microfone aqui para ouvir vocês, o papel de cada um de vocês nessa jornada, né? Porque por mais que você talvez não trabalhe especificamente numa área de diversidade e inclusão, não faça parte de um comitê de gênero, mas você, numa posição de liderança, pode ser agente, pode usar a sua própria voz para, primeiro, reconhecer filhos como uma potência na sua vida, se por acaso você é pai ou mãe, né? Ou refletir, convidar a sua organização a refletir como esse assunto tem sido acolhido na sua organização. Então, eu fecho aqui a minha fala, antes de abrir para perguntas, convidando todo mundo aqui que está com a gente a colocar seus filhos no currículo, a refletirem quais habilidades nasceram em você depois dos filhos que te agregam como pessoa, que te agregam como profissional, e como a minha organização pode dar um passo nesse tema, nessa jornada. Então, fico com essa mensagem final aqui para a gente ouvir nesses minutinhos finais. Convido vocês a colocarem seus filhos no currículo. Essa sou eu, esses são os filhotes no currículo no LinkedIn. Se vocês quiserem se sentirem à vontade, a postarem uma reflexão de como filhos agregam na sua carreira com a hashtag Meu Filho no Currículo, a gente vai receber aqui e vai ficar super feliz de amplificar essa mensagem nas nossas redes, nos nossos canais. Então, eu passo aqui a bola aqui para vocês, para ouvir como é que chega essa conversa para vocês e se fez sentido nesse papo de hoje, essa nossa conversa. Obrigada. Fez total sentido. Eu vou passar também aqui para as pessoas que quiserem interagir, mas enquanto as pessoas não levantam as mãos aqui, eu queria comentar também, né? Porque eu acho que aqui foram duas partes da conversa. A gente olhando para nós mesmos, né? Como que a gente lida com essa relação com os filhos e a vida profissional, e é um tema que a gente não vê sendo discutido nos ambientes corporativos, né? Falar sobre
os desafios nossos com os nossos filhos e como a gente encara isso. Eu acho que a gente teve aqui uma bela de uma reflexão nesse sentido. E lógico, claro, né, líderes como somos aqui da cadeia produtiva, líderes de grandes organizações, nós temos uma responsabilidade também, né, de saber que sob a nossa gestão estão pais, mães, né, que estão aí enfrentando desafio, quer seja da gestação, quer seja da criação, né? Então, eu gostei bastante. Eu estou vendo aqui que a Marilúcia está com a mão levantada. Marilúcia, faço a pergunta, eu só queria te pedir para você se apresentar a todos aí antes de fazer a sua pergunta. Obrigado. Tá joia, Lúcia, obrigada. Bom, meu nome é Marilúcia, eu trabalho na NIT Infotech, que é uma empresa de tecnologia, e nós estamos no Brasil focados justamente em recrutamento de profissionais de TI, né? E para quem trabalha com TI aí sabe que as mulheres são raras no mercado de tecnologia, e realmente a parentalidade é um dos temas que está presente aí, porque a tecnologia exige, às vezes, uma dedicação muito maior, e a gente sabe que isso afasta as mulheres da carreira. E eu gostaria de contribuir dizendo que achei o tema ótimo, achei de extrema importância, porque eu, como consultoria de recrutamento, eu atendo a cultura das empresas, e infelizmente a gente ainda ouve de algumas empresas que não querem mulheres próximas de gravidez, que ainda tem alguns requisitos e alguns preconceitos, infelizmente, com relação a filhos com mulheres, né? E isso que é uma coisa que eu acho bastante interessante de destacar, como a gente ainda está muito que o filho é da mãe, né? E na realidade, eu acho que vocês trazem também um tema legal, que o filho é dos pais, né? É de quem cuida da criança. Então, eu acredito que isso tem, assim, ecoa muito e realmente precisa ser muito falado dentro das organizações. E aí, queria ouvir de vocês, como que eu posso contribuir nesse processo de recrutamento, né? Se vocês têm aí uma dica para mim, ou algumas coisas que vocês já ouviram de outras empresas, para a gente quebrar um pouco, né, esse preconceito e poder atender melhor essa parte das empresas. Obrigada. Obrigada pela sua colocação. Acho que você trouxe aqui uma provocação muito bacana para a gente. E tecnologia e mercado de trabalho feminino é uma urgência a gente falar sobre isso. A gente sabe como essa é uma área que tem sido requisitada e cada vez mais a gente precisa investir em criar espaço para que mulheres também cresçam nesse setor de tecnologia. Nós fizemos recentemente um projeto com o Banco BV, de recolocação de mulheres que pausaram suas carreiras depois dos filhos. E eu confesso para vocês aqui no Ambiente Seguro, pessoal, como foi muito difícil recrutar para a vaga de tecnologia. Vocês não têm ideia. Ainda mais num perfil de mães que pausaram suas carreiras e que numa profissão que precisa, né, se reconstruir a cada minuto, se reciclar a cada minuto, foi um desafio enorme. Então, muito legal te ver aqui representando, né, as mulheres nesse setor. A dica que eu queria dar aqui para a gente conversar é, como a Cami trouxe, assim, não presumir e perguntar. Quando a gente está falando de um processo seletivo, você quer saber se uma pessoa tem disponibilidade para viajar a trabalho, por exemplo, você pergunta se essa pessoa tem disponibilidade para viajar a trabalho. Você não pergunta se essa pessoa tem filhos. E chega nas suas conclusões, né, com seus assumptions de que ter filhos significa não ter disponibilidade, né? Então, acho que a dica que eu trago aqui para começar é você realmente fazer perguntas sem vieses, né? Você realmente focar na competência, né? E não acreditar que por ter filhos essa pessoa vai ou não vai poder concluir tal ou tal tarefa, e focar na competência que você está contratando. Cami, não sei se você quer complementar com alguma coisa. Eu entendo que é isso mesmo, Mi. Eu acho que é bem por aí mesmo, a gente perguntar o que a gente quer saber e vai ter que ser ativo e acho que buscar como a gente capacita essas mães, porque tem essa pausa que acontece com a chegada dos filhos, então isso existe mesmo. Acho que aí seria um outro projeto de impacto para a gente cuidar e criar esses movimentos, mas a gente sente necessidade, tem muita mulher querendo voltar para o mercado e ainda vai pegar etarismo, né, junto, porque ainda ela volta, ela já perdeu um tempo, e aí para voltar para o mercado ela já está defasada, e ainda mais em tecnologia que você já pensa num jovem super high-tech, e nós aqui, eu já estou sendo barrada nos processos de currículo pela idade, então assim, é muito louco pensar sobre isso, né? Então, essa mulher fica bem defasada.
E aí a gente precisa encontrar esses caminhos para recolocar, e aí é uma das coisas que a gente fala, esse re-onboarding, né? Quando você coloca essa pessoa de novo, mas você dá essa estrutura para que ela se capacite, para que ela também tenha a possibilidade de voltar. Porque quando a gente pensa que uma pessoa fica 6 meses fora do trabalho, na velocidade que as coisas estão mudando, ela volta, não é mais a mesma empresa. Não tem mais nada do que era, sabe? Então, quanto que ela vai precisar ser cuidada nesse retorno, nesse sentido? Porque daí ela começa a achar que ela não pertence mais, e aí é aquele movimento que você começa a sair, porque eu não caibo mais aqui, eu não sirvo mais aqui, eu não conheço mais aqui, eu não estou mais aqui, né? Então, acho que isso também me trouxe à tona nessa conversa. Bom, acho que é isso, Lúcio. Obrigado, Marilúcia, obrigado aí, Michele e Camila, pela resposta. Marilúcia, fique à vontade aí também, porque eu acho que o seu recrutamento aí dentro do Open Mind é um benefício aí para os nossos membros, né? Muitos estão buscando transição, muitas também, né? Então, fique à vontade, que a gente puder ajudar nesse sentido aí, estamos à disposição. Eu queria chamar aqui também agora um amigo, né? Conselheiro do Open Mind, Washington Botelho. Washington, faça a sua pergunta, por favor, se apresente aí também a todos. Olá, boa tarde. Você me ouve bem, Lúcio? Lúcio? Ótimo. Eu sou o presidente da JLL. A JLL é uma empresa de real estate, sou presidente da América Latina. E eu queria só fazer alguns comentários que eu acho que são... primeiro, esses temas são temas muito presentes. E eu me recordo, acho que se eu pudesse dizer alguma coisa com relação à contratação, uma das decisões que eu tomei, a gente tinha em torno de 22% a 23% de mulheres na nossa operação há 7 anos atrás. Hoje nós temos 48%. Uma das decisões que a gente tomou naquele momento foi, quando você olha os diversos segmentos ou subsegmentos de minorias, quer seja pessoas negras, né, as questões de gênero, as questões de mulheres, minorias, indígenas, a gente tomou a decisão de que o caminho que eu queria seguir naquele momento era aumentar a quantidade de mulheres, porque eu acredito que a quantidade ela traz a qualidade. Quer dizer, quanto mais mulheres você tem na organização, maior é a tua probabilidade de encontrar qualidade. Não é justo você ter uma posição-chave em que 10 homens competem com uma mulher e dizer que você está procurando... você está dando condições de igualdade de concorrer, por exemplo. Então, uma sugestão que eu daria, e isso acontece comigo ainda hoje numa vertente diferente, mas nós criamos o que chamava-se Women Business Network. Eu era o sponsor desse grupo e eu tinha uma decisão já tomada, que todo o processo de recrutamento teria que ter 3 pessoas e tinha que ter pelo menos uma mulher. E se a escolha final não fosse uma mulher, o executivo tinha que me explicar por que ele não escolheu uma mulher. Então, essa é uma ação micro que refletiu num aumento considerável na população de mulheres. E na primeira linha de reporte, hoje, nós estamos praticamente com 50-50 entre homens e mulheres. E eu acho que outro ponto também que é muito importante a gente ter em mente com relação à maternidade, e a gente foi bastante educado nesse processo todo, ao longo desses ciclos, entender o que a maternidade traz de competências. Acho que você comentou há pouco que ao longo de 6 meses há uma defasagem, a empresa pode mudar, e há uma mudança indiscutivelmente no mundo tecnológico que evolui com tamanha velocidade, mas existem ganhos e exercícios que a mulher que teve uma criança faz, que eles são excepcionais em termos de características de liderança, gestão de pessoas, gestão de conflitos, gestão de problemas, a capacidade de lidar com situações que mudam constantemente, ou seja, a parte soft da mulher, normalmente, é extremamente desenvolvida durante esse período. Então, a minha experiência é de que nós ganhamos muito com o retorno das mulheres e que o catch-up de educação e aprendizado ele pode acontecer. E necessariamente não com essa velocidade o catch-up de inteligência emocional e soft skills. Então, esse é um pouco da nossa experiência. Eu agora estou envolvido com a inclusão de pessoas negras. Esse é o meu próximo desafio na minha organização. Mas queria parabenizar vocês. É mais um statement do que uma pergunta, mas eu tenho participado ativamente e tenho visto resultados tangíveis de crescimento e melhoria do ambiente de trabalho como um todo. Obrigado. Obrigada, Washington. Muito bom te ouvir. Muito bom. Você, com uma experiência prática na ponta, pode agregar bastante para essa conversa. Obrigada.
Obrigado, Washington. Obrigado pela seu testemunhal aí de experiência na sua organização e parabéns aí pelo trabalho frente à JLL. Pessoal, temos mais 2 mãos levantadas. Eu vou pedir só a gente, de maneira objetiva, aí para a gente cumprir o horário, né? E queria lembrar a vocês, antes de passar a palavra para o Guilherme Massa aqui, que amanhã nós vamos ter uma outra live às 7 horas da manhã. E nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o novo lockdown na China. Tá? Nós estamos trazendo o Everton dos Santos, que ele está na China também, ele é Mine Director da TES, ele está até aí na live, deve ser madrugada lá na China nesse momento, e o Karsten, que é diretor da Vale na Ásia. Os dois vão comentar aí sobre esse lockdown na China. Então, amanhã às 7 horas, tá? Passar a palavra aqui para o Guilherme. Guilherme, por favor, também se apresente aí a todos. Boa tarde, pessoal. Vou tomar liberdade aqui. Tô no meu momento de pai aqui, fazendo almoço para os meus filhos. Né? A rotina de executiva aqui também me permitir que com o home office eu reservasse momentos para cozinhar para eles, para almoçar com eles. Eu sou pai de 4 filhos. E sou empreendedor aqui, eu sou um dos fundadores da Liga, que ajuda empresas a procurar as melhores startups para projetos de inovação. A minha pergunta para vocês eu adorei assim, a fala, achei que ela pega um espectro bem amplo, mas ao mesmo tempo parece um tema difícil de por onde começar, né? Eu queria ouvir de vocês por onde começar exatamente, né? É mais uma discussão de liderança e cultura da empresa, é mais uma questão de definir políticas junto ao RH, por onde que vocês sugerem? Boa, obrigada, Alberto. Que bom saber que você está aqui com a gente e com seus filhos no currículo agora, cuidando dessas 2 pautas É o Guilherme, juntas. é o Guilherme. Ah, desculpa, Guilherme. Eu estou vendo o Roberto com a mão levantada e me confundi. Perdão. Sem problema. Vamos lá. Eu acho que, independente do tamanho da empresa, eu diria que o primeiro passo é perguntar o que as suas pessoas precisam, sabe? Realmente fazer um censo, seja ele mais oficial ou menos oficial, ou fazer o famoso teste do pescoço, olhar para o lado, entender se os meus números de censo mostram que esse é um ambiente de trabalho acolhedor ou não para a família, se eu tenho mulheres que ocupam posições de liderança, qual que é o meu turnover depois do retorno de licença. Então, a gente não transforma aquilo que a gente não conhece, não é mesmo? Então, eu começaria mesmo dando um primeiro passo em perguntar e saber o que as minhas pessoas precisam, e será que elas estão satisfeitas ou não com os meus benefícios oferecidos. E trabalhar a liderança, gente, trabalhar essa liderança para que eles tenham musculatura emocional mesmo, para lidar com empatia com os desafios de profissionais com filhos. A gente costuma trazer aqui essa resposta de uma forma mais complexa, como uma escala de consciência na jornada da parentalidade, ajudando essa empresa, dando as mãos para ela de um estágio de inconsciência, passando por iniciação, protagonismo e até influência, mas essa seria uma conversa um pouco mais longa, então eu começo aqui com a sugestão da gente conhecer o que as nossas pessoas precisam como primeiro passo. Obrigado. Caminos, imagina. Boa, muito boa. Vou passar a palavra para o Roberto. Eu não sei, só estou vendo Robertos iPhone, eu não sei qual Roberto é. Por favor, se apresente. O Roberto Martins. O Roberto, tudo bem? Fica à vontade. Tudo bom. Eu estou com a câmera desligada, não estou com meus filhos, não estou cozinhando que nem o Guilherme, mas eu estou de pijama já, porque aqui é meia-noite. Eu estou na Ásia, estou em Singapura. Eu só queria dividir, fantástica a abordagem de vocês, adorei. Eu tive há 3 semanas atrás, eu estava nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conversar com o Amir Cable, que foi eleito uma das 10 maiores vozes em termos de diversidade, equidade e inclusão no mundo, no ano passado. Hoje ele é Head Global da Burberry. E a gente estava discutindo sobre essas questões, inclusive de mulheres, né? Porque diversidade e inclusão é muito amplo o tema, mas inclusive de mulheres. E ele me passou um dado que hoje é considerado no mundo uma empresa que tem 30%, é como se fosse um benchmark, 30% de mulheres em cargos de liderança. Daí para cima é considerada uma empresa que está bem, que está inclusiva, né?
Eu tenho hoje aqui na Ásia 36% de mulheres em liderança. Quando eu estava no Brasil, aí minha equipe era 70% com mulheres de liderança, que é bastante alto para o mercado. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Mas o que eu queria trazer é o seguinte, eu também via, trabalhando tanto com mulheres assim, eu via outro lado da dificuldade que eu enxerguei na fala de vocês, que é a dificuldade das mulheres, mesmo eu sendo bastante inclusivo nisso, sendo considerado por outras pessoas, não por mim, por outras pessoas, bastante inclusivo nisso, eu via a dificuldade delas em tratar isso, né? Trazer um exemplo aqui que eu lembrei, uma funcionária minha, uma gerente, né, média, ela queria ir para uma conferência em outro país. Só que ela estava grávida de 8 meses. Né? E era uma viagem de 8 horas de avião. E aí, como abordar isso com ela, né? Eu falei para ela, mas você tem certeza? Ela falou, não, eu quero, eu estou pronta, eu tenho o direito. Como assim? Como se ela tivesse que provar que ela né, que ela não estava doente, por exemplo. Mas eu tentei abordar, né, que assim, nem é aconselhável, né? Médico não aconselharia isso, né? E ela quis ir, e ela foi, passou mal, tudo mais. Então, assim, a dificuldade, né? Eu sempre vi isso nas conversas, né? A dificuldade que a própria mulher traz dessas barreiras, dessas dificuldades que elas têm de lidar com essas situações também. Então, também tem como se fosse um preconceito, sei lá, talvez um preconceito reverso, de ter que mostrar que é capaz e que, né, que pode. Só essa observação. Obrigado, parabéns. Eu acho que faz todo sentido o que você falou. Acho que é super importante a gente cuidar e a gente traz muito dessa conversa da autorresponsabilidade da gente também, porque muitas mulheres também trazem esse medo de que gravidez não é doença, então eu preciso trabalhar, me esforçar mais, um esforço extra para mostrar que nada está acontecendo ali, né? Então ela está gerando um cérebro e ela tem que, né? E eu entendo que não é doença mesmo, mas muita carga de hormônio, física, doação, o próprio corpo está gerando outro corpo, né? Uma mulher que está numa esfera, mas ela sente que na gravidez ela tem que mostrar mais, fazer um esforço maior. Então, é um cuidado, por isso que a gente conversa também com as mães e mulheres sobre esse tema. Quanto cada vez a gente fizer esses eventos de diálogo, contar histórias, outras histórias, a gente pode ir sensibilizando e trazendo essas desconstruções que são nossas, né? Eu também já tive preconceito, os vieses não são inerentes a serem homens ou mulheres, são vieses que a gente carrega, que são crenças que a gente que tem que estar atento ao que a gente pensa sobre os assuntos. Eu acho que tem mais alguém que queira falar. Temos o Genésio Lemos, queria agradecer ao Roberto. É engraçado, né? Você vê o pessoal da Ásia, lá é madrugada, eles ficam cochichando para não acordar a esposa, né? Obrigado pela participação aí, Roberto. Roberto é diretor-geral aí da Brinks para a Ásia. Genésio, fica à vontade aí, meu amigo e conselheiro do Open Mind, escritor, palestrante. Fala aí, meu amigo. Camila e Michele, parabéns. Excelente abordagem. Abre a cabeça e instiga a gente também, tá? A perguntar. Não vou fazer pergunta difícil, não. Eu fui vice-presidente de uma das empresas do Grupo Odebrecht e deixei a vida executiva em 2020. E hoje sou conselheiro, mas sempre fui head de pessoas, tá? E na cultura que eu fui formado, a gente não chama RH, porque RH pode se confundir com recursos humanos, pode se confundir com recursos materiais, recursos financeiros, e a gente trata de pessoas mesmo, a gente sempre foi pessoas. E quando eu olho os movimentos para trazer para trazer as mulheres para aumentar índice e indicadores, eu sempre me incomodei com isso. E fui também instigado porque eu tive a felicidade, como gestor, de receber uma observadora do AFC, que é o braço privado do Banco Mundial, veio entender empresas brasileiras, que é bem diferente dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos não é exemplo para nada nesse campo. Mas veio olhar empresas latino-americanas e passou 3 meses no meu ambiente observando as mulheres no mundo agro. Era a Bioenergia, a empresa que eu era vice-presidente, nós tínhamos 11 mil integrantes.
nós já tínhamos esse cuidado do recrutamento. Mas você não acha que o maior exemplo para você atrair as mulheres é você dar oportunidade ou criar as condições para elas serem líderes, para obterem cargos elevados de vice-presidência, de CEO? E eu, na minha carreira executiva, comecei com uma líder mulher, não era chefa, não era líder mesmo, uma líder mulher, e na minha despedida de executiva, a CEO da minha empresa, onde eu era vice-presidente, era mulher também. E no plano de sucessão, sempre eu tive a felicidade de ter como sucessora para crescimento mulheres. Então, quando eu vejo movimentos para recrutar negros, e você está cuidando dos negros que estão dentro da empresa para ter oportunidade de crescimento, porque o tiro sai pela culatra. Quando a gente fica tratando isso e não trata das que estão, muito bom. E na minha estatística, 67% das mulheres no mundo agro, depois da maternidade, voltam ao trabalho. Já nas grandes empresas de centros, de São Paulo, de centro de desenvolvimento, é o inverso, 73% não voltam, porque tem uma composição de renda familiar maior. E a das mulheres no agro, não. Elas têm esse valor. O que é que você acha disso, da questão da liderança, de tornar as mulheres líderes? A gente já estava num passo adiante. Genésio, obrigada. Obrigada pela sua colocação. Acho que sua experiência aqui fala muito mais alto do que as minhas palavras. Eu vou abrir aqui também, num lugar de muita segurança, algumas inquietações que a gente se discute aqui diariamente, eu e a Cami, na Filhos no Currículo. Será que toda mulher quer ocupar uma posição de liderança? Será que toda mulher tem esse sonho? Né? E a resposta é não necessariamente. A gente acredita, e a gente revisitou um pouco da missão da Filhos no Currículo esses dias, para trazer uma palavra muito importante para essa conversa, que é trazer filhos e carreira coexistindo de forma sustentável. E essa palavra pode parecer discurso, mas ela não é. Se não é sustentável, não se sustenta, né? E não é todo mundo que tem esse desejo de ocupar uma posição de liderança, né? Então, eu queria muito trazer aqui, como fala, o comentário de que não é todo mundo que quer ocupar uma posição de liderança. E pode ser que sim, essa pessoa queira, esteja muito feliz numa posição de média gerência e não quer galgar um cargo de crescimento, por exemplo, na organização, e quer viver a sua maternidade de uma maneira mais intensa do que a sua carreira, e tá tudo bem também, sabe? Né? Eu acho que tem esse lance também de perguntar o que essa pessoa gostaria e de que seja algo sustentável na vida dela, né? Porque também não adianta chegar numa posição de liderança com uma família, né? Construir uma carreira para desconstruir uma família, né? Então, tem muito essa observação que eu queria fazer aqui em relação à sua fala. Cami, não sei se você gostaria de trazer mais algum elemento aqui para a gente. Não, eu concordo, eu acho que a gente precisa cuidar de sustentar essa pauta mesmo, de não só colocar a pessoa, porque também a gente acha que tem uma pressão muito grande hoje de criar esses discursos para preencher os números, os indicadores, e que depois as mulheres estão tendo mais índice de burnout, mais insatisfação, estão mais cansadas, com mais sobrecarga. Então, não adianta a gente resolver um problema e continuar prosperando, né, continuando outros problemas, ou apostando de que toda mulher vai ter que ir com ferro e fogo, mas o ambiente não pode ser um lugar em que ela também perceba que não dá para ela, né? Então, como é que a gente cria esse ambiente em que é possível ser líder, se assim eu quiser? É um trabalho com muitas mãos, de muitos lados, muito mais complexo do que parece, que só quando a gente tiver a oportunidade de ter conversas como essa, em que a gente cria ambientes seguros, em que as pessoas possam falar sem polarizar e sem criar um problema sobre o tema, e também não achar que tem um caminho único para resolver ele, eu acho que a gente vai encontrar outras soluções, Genésio. Então, a sua pergunta é muito importante para a gente também não achar que tem só um jeito e só um caminho único para resolver esse problema, se a gente não ampliar um pouco os nossos olhares. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Pessoal, a gente chega ao fim aqui da nossa conversa. Foi, eu acho que, muito legal conversar com a Camila Antunes e com a Michele Terni. Queria dizer a vocês aí que, se vocês quiserem também
né, que outras pessoas da organização de vocês acessem esse conteúdo, vai estar no YouTube, né, essa live está sendo gravada no YouTube do Open Mind, é só acessar lá, vocês vão ter acesso. E eu queria só fazer uma retificação aqui, que eu falei que o nosso evento amanhã é às 7 horas da manhã, e na verdade é às 8 horas da manhã, que nós vamos estar com o Everton, diretamente da China, e nós vamos falar aí exatamente sobre o lockdown. Camila e Michele, muito obrigado. Passo para vocês aí a palavra, para vocês fazerem as considerações finais. Obrigada, Lúcio. Prazer enorme conhecer vocês. Fico à disposição pelas redes sociais da Filhos no Currículo. Sigam a gente, vamos continuar essa conversa e levar essa pauta para os seus ambientes de trabalho. No chat eu deixei o link de uma pesquisa, para a gente seria muito importante ouvir vocês. Por favor, feedbacks são sempre muito bem-vindos, construtivos, a gente adora e pede encarecidamente como give back o retorno de vocês. Obrigada. Obrigada, gente, mais uma vez. Coloquem os filhos no currículo e se tornem aí, vamos espalhar essa discussão para vários canais e vamos abrir espaço para achar essa solução que interessa a todo mundo e todo mundo ganha, tá bom? Então, eu conto com vocês aí nessa missão de espalhar essa conversa para a gente encontrar outros caminhos possíveis. Obrigada mais uma vez. Uma salva de palmas aí para elas. Tchau, gente. Boa tarde para vocês. Obrigada. Valeu. Tchau. Obrigada. Obrigada.